Olá, internautas, Soluções Criativas, Jovem Pan Online começando. O homem é o princípio de tudo. Como potencializar esse homem, esse profissional, como dar melhores ferramentas, como fazê-lo brilhar. Esse é o papel dos recursos humanos, papel fundamental nas empresas hoje. Empresas inteligentes têm recursos humanos inteligentes. E para conversar sobre esse tema importante, estou na ABRH São Paulo, Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. Estou sendo recebida pelo presidente da ABRH, Almiro dos Reis. Obrigada por abrir as portas e a sua associação para o programa Soluções Criativas. Obrigado, eu que agradeço, Thaís. Comecei dizendo que o homem é o princípio de tudo, o homem é o começo de qualquer história. Potencializar esse homem é ainda uma mentalidade nova, porque antigamente eu tenho a impressão que as empresas potencializavam os seus materiais, a sua tecnologia, e o ser humano era meio uma ferramenta não tão importante. Isso mudou. Claro, mudou bastante. O que acontece é que para uma empresa hoje em dia ganhar dinheiro, né, se ter vantagem competitiva, é fundamental que os seus recursos humanos, as suas pessoas, se destaquem, né? Elas fazem a diferença no mundo de hoje, sem sombra de dúvida. Mas esse pensamento é o quê? De 30, 40 anos para cá, 20 anos para cá? Não mais do que isso. Porque a gente precisa ver qual era o gargalo antigamente, né? Então, antigamente o gargalo era a falta de máquina, vamos dizer assim, era o que você produzisse, vendia. Então, as empresas começaram então a ter bastante produção e hoje chega num ponto que o gargalo é a capacidade de venda, a capacidade de entrega. Então, isso faz com que a inteligência, que é o que você está destacando aqui, seja o diferencial. Não basta ter máquina, não basta ter, enfim, empresas, né? As empresas estão aí numa discussão sobre o que de fato faz a diferença. Então, são as pessoas que conseguem fazer a distinção entre um produto que consegue chegar com preço melhor, com produto atrativo, para que o consumidor faça, no final das contas, a escolha no supermercado, eu vou pegar este ou aquele. Eu posso falar uma coisa bastante interessante para você. Sabe quantas palavras um ser humano normal usa por dia ou tem na sua memória? Você tem ideia disso, não? Cerca de 4.000. Uma pessoa culta consegue falar 4.000 palavras. Uma pessoa mediana usa 800 palavras. Então veja que distância enorme, né, de uma pessoa de cultura mediana vai de 800.000 palavras para uma pessoa muito culta vai para 4.000 palavras. Sabe quantos itens tem no supermercado? Nossa, não. Não? São algumas centenas de milhares de produtos. Então você imagina que para você de uma cultura fantástica, vamos dizer, uma pessoa bem assim, vai 2.000 palavras, é o que ela usa aí, né? Ela tem que lembrar centenas de milhares de produtos. Então, como é que uma pessoa que é média, 2.000 palavras, ela tem que lembrar 20.000 produtos? Então, como é que você se distingue na cabeça de uma pessoa? Coisa fantástica, né? Então, é esta inteligência que a gente tem que trazer para dentro da empresa. A capacidade de fazer com que o consumidor queira você na gôndola, queira você com mais margem, mais produto, mais atratividade do que aquele outro produto que está ali exatamente ao lado do seu. Como é que a gente faz isso? E aí é o papel do Departamento de Recursos Humanos, potencializar essas pessoas, valorizar essas pessoas e dar mais calibre, né, mais gás para essas pessoas. É isso, então, que faz um recursos humanos inteligente dentro de uma empresa? Claro, porque a área de RH, você vai falar, não, mas esse é o papel do marketing fazer isso. Sim, mas o papel do RH é ter esse marketing dentro da empresa. É conseguir atrair, reter, valorizar, fazer com que esse marketing, por exemplo, seja um marketing que tenha espaço para criar. Porque não basta, né? Eu preciso atrair uma pessoa inteligente. Legal, mas como é que eu faço isso? Eu preciso ter políticas de RH com essa capacidade então, de atrair, reter e ter um espaço inovador dentro da empresa. Porque falando aqui, por exemplo, sobre cultura, né, que é uma área que a gente trabalha muito aí. Então, não é possível, quer dizer, empresas têm culturas diferentes. Então, uma empresa consegue atrair uma pessoa desta, pagar, remunerar e criar esta cultura, e uma empresa ao lado não consegue fazer isto. Então, ela atrai pessoas, enfim, medíocres ou enfim, com mais dificuldade para esse tipo de ação. Então, são as políticas de RH da empresa que conseguem fazer com que uma pessoa brilhante, eventualmente desde um programa de trainee,
vinda eventualmente das melhores faculdades, consiga entrar e aflorar dentro da sua empresa. Você falando isso, Almir, eu estava pensando, as culturas de países são diferentes. Então, uma multinacional que tem em vários países, como o RH inteligente potencializa regionalmente as culturas diferentes? Porque, por exemplo, no Japão, antigamente, era um orgulho ficar 80 anos trabalhando na mesma empresa. Talvez não seja o mesmo, né, não seja assim nos países ocidentais. Então, como valorizar as culturas diferentes dentro de uma grande corporação? É verdade. Eu acho que aí você precisa fazer como se fala hoje, local, né? Tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Então tem que ter respeito pelas culturas locais, ainda que a gente pense globalmente. Então essa questão de respeito, primeiro precisa conhecer a cultura local, né? E saber exatamente quais são os traços dessa cultura que são diferentes, por exemplo, do traço de cultura da matriz. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muito traço de questões mais coletivas. Por exemplo, o brasileiro, né, trabalha mais facilmente em equipe do que, por exemplo, uma cultura americana que é mais individualista, né? Esse é um traço visível, por exemplo. Nós tendemos aqui no Brasil a ter mais respeito pela hierarquia, que a gente vê a questão da hierarquia mais distante. Assim, a gente acha que o poder é mais concentrado e a gente vê isso como uma coisa normal, e nos países nórdicos, nos países europeus mais ao norte, eles não aceitam essa concentração de poder. Então, se vem uma empresa... Então, perdão. Então, o brasileiro respeita a mais essa hierarquia, é isso? É isso aí. Isso a igreja tem a ver? Não, na realidade é anterior. Anterior era a igreja. Os estudos indicam que a igreja se estabelece, a igreja como você está imaginando, né? Por exemplo, a igreja católica, do nosso ponto de vista, ela tende a se estabelecer onde esta cultura prevalece. É o contrário. Entendi. Aí tem espaço para ela florescer. Entendi. Então volte ao seu raciocínio. Então, no nosso tipo de cultura aqui, a gente tende a aceitar que o poder seja concentrado e a gente vê como normal que poucas pessoas detenham o poder. Então, aqui é mais comum no Brasil que a liderança seja mais autoritária, por exemplo. Olha que interessante, né? E a gente super se acha de vanguarda, moderninho, então a gente é mais obediente do que outros povos. Exatamente. Claro que você vai dizer, não, mas não é verdade, eu sou diferente, ou eu conheço empresas e tal. Porque quando a gente fala em cultura, a gente fala numa média, num acúmulo e tal, né? Claro que pessoas são diferentes e a gente está vendo a reação aí agora, né, com essas manifestações todas, né, como é que a gente lida, como é que está sendo lidado com essas questões todas, né, de uma forma bem complicada, né, por sinal. Porque então essa atitude do brasileiro de respeitar muito a hierarquia faz com que a gente, né, com que o povo aceite, até a mais, e aí quando estoura. Em revolução, porque a gente não tem canais tradicionais de democracia. E habituais, né? Minha opinião é. Então, isso tanto a nível de país quanto dentro da empresa. Em outros países nórdicos, por exemplo, europeus e assim por diante, são mais acostumados a canais de comunicação mais azeitados, por exemplo, né? Então, a relação com o sindicato, por exemplo, é mais horizontal. Aqui no Brasil é tradicionalmente vertical. Então, o profissional de recursos humanos ele tem que lidar com essa vertente, esse modus operandi tipicamente brasileiro. Se você importar um gestor americano, um gestor sueco para cá, ele vai ter dificuldade de adaptação. Ou pelo menos ele vai ter que lidar com essa situação que para ele é surpreendente, né? Então, você falando tudo isso, eu também enxergo o profissional de recursos humanos, né? Mudou também. De um tempo para cá, mudou também. Ele era mais salários, ele era uma coisa mais... Ele era menor. Hoje, o papel do recursos humanos, do gestor de recursos humanos, é fundamental para o sucesso de uma empresa. Claro, especialmente quando você considera que nós temos empresas brasileiras que estão se globalizando, empresas globais que estão vindo para o Brasil, não dá para pensar pequeno, né? Nós temos que pensar macroeconomicamente. Então,
Então, nós temos que pensar não só nas políticas, vamos dizer, nessas funções, políticas de remuneração, de longo prazo, enfim, essas questões todas, de seleção, que hoje são fundamentais, mas nós temos que pensar macroeconomicamente. Como é que a massa de profissionais está se locomovendo, para onde nós vamos, como influenciar, inclusive, os vários stakeholders do nosso país. Nós, por exemplo, aqui na BRH São Paulo, fomos convidados pelo governo do estado de São Paulo para fazer parte de uma câmara, de um comitê, para ajudar o governo do estado a pensar sobre desenvolvimento para a competitividade do estado. Então, nós estamos propondo, junto com vários outros profissionais, políticas ou sugestões para beneficiar a competitividade do Estado. Então, quando é que isso acontecia anos atrás? Então, um convite do governo para que a gente pense políticas de longo prazo que beneficiem o Estado para a concorrência, para que a gente seja mais competitivo. Isso eu acho super interessante. Agora, ainda acho, Almiro, que as empresas privadas têm essa visão, essa noção? Ou poucas ainda? Nós temos de tudo, né? De A a Z, temos empresas que são que vão com a onda, né? E tem empresas que surfam na onda. Tem algumas que naufragam e algumas que já estão surfando. Definitivamente, claro, temos empresas que lideram e são, talvez por isso, porque são empresas as que estão mais na ponta, porque talvez tem profissionais, desde o presidente até os diretores de RH, porque são empresas que convivem com o que existe de melhor globalmente, né? Estudam nas melhores faculdades, fazem cursos, aperfeiçoamento, frequentam associações como a BRH, então tem pares, conversam com seus pares, enfim, estão convivendo com o que tem de mais moderno. Soluções Criativas, conversando com Almiro Reis, Almiro dos Reis, tem os dos Reis, presidente da BRH São Paulo. O mundo mudou. E como é que está a sua cabeça, a sua empresa, os seus funcionários? O mundo mudou e está na hora da gente acordar. A gente breca e continua em seguida.